Olá, muito boa noite, muito boa noite. Meu nome é Herbert Bolzon e isso aqui que estamos fazendo hoje é algo disruptivo. É o primeiro capítulo, é o primeiro episódio de um podcast que tenho certeza que vai explodir em todo o Brasil, porque não é por mim, não é por ninguém, é só para ele. O nome do podcast é Pod Dele e você vai entender o porquê durante a jornada, durante o episódio todo. Estou aqui com convidados mais do que especiais, nosso amigo André Parente, muito bem-vindo. Obrigado, Herbert, pelo convite. Obrigado. Você não sabe a energia que é estar aqui, o prazer. Principalmente que eu lhe conheço e sei da sua jornada e sei do quão transparente e cristalino é seu coração, amigo. Amém, obrigado, irmão. Ele é empresário, mas você vai saber um pouco daqui a pouco. Cada um vai falar deles. Estou aqui com o nosso empreendedor mirim, grande empresário, grande escritor, que está aí, investidor, viu? E transformador de vidas, que é o mais importante. Lucas, muito bem-vindo. E aí, galera, meu nome é Luca Parente, sou criador do Método Semente de Ouro e agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre Deus, né? O pod dele. É isso aí. Estamos aqui também com o nosso amigo Jomail, dono de rede de lojas, mais um cara que vem transformando, inspirando muitas pessoas em todo o Brasil e amigo, parceiro, e tenho certeza que muitos projetos que vai transformar a vida de muita gente. Muito obrigado, viu, irmão, por estar aqui com a gente. Viu? Eu que agradeço, Herbert, muito obrigado pelo convite, agradeço muito por estar aqui e tenho certeza que vai agregar muito na vida de muitas pessoas. Tamo junto, Maravilha. bora! Maravilha. Muita gente me condena e me crucifica quando eu me apresento, né? Para você que não me conhece do outro lado, eu gosto de me apresentar da seguinte forma: eu era pobre, eu era corno, eu era aleijado e Deus mudou minha história. Foi Ele, tá? Então, graças a Deus, a vida da gente é bem diferente do que quando era no início. E tudo isso é pra gente mostrar o seguinte, cara: se esse cara tava num fundo de poço tão grande e conseguiu dar a volta por cima, é porque ele é mais forte, é porque ele é mais bonito, é porque ele é formado, é porque ele sabe ensinar? Não, não foi, porque eu tinha tudo isso e era um fracassado. Mas quando eu coloquei Deus na minha vida, e esse podcast não é religioso, não tem nada a ver com isso, mas quando eu botei Deus na minha vida, eu descobri uma força que eu não tinha, descobri um potencial que eu nem imaginava, e conseguia ter resiliência para passar por cima de tudo e pegar tudo que eu sabia fazer e transformar em coisas que podia mudar a minha vida e a vida de outras pessoas. E por isso que a gente está convidando essas pessoas aqui mais do que especiais para poder inspirar cada um de vocês, tá? Hoje não é a minha história, né? Hoje eu trouxe aqui nossos convidados, depois eu vou marcar um vídeo aí, colocar um vídeo no canal para que vocês possam me conhecer um pouco melhor, mas cada um desses aqui são de longe, vieram de longe e estão aqui para falar um pouquinho dele. Então vamos começar aqui com o meu amigo André Parente. André, você estava dando uma explicação assim pra gente, né? Da forma pontual que Deus pode agir na vida das pessoas. E eu falei, bom, para, que eu quero que isso vá pro ar, porque realmente é disruptivo. Explica aí, irmão, como é na sua visão, como é que Deus funciona, como é que Deus chega na vida da pessoa, como é que ele pode dar uma reviravolta na vida da pessoa, né? Porque tudo é para ele, né? Ele muda a vida de todo mundo, que se dá esse momento, se dá esse lugar, né? Explica aí, na sua visão, como é que você pode inspirar as pessoas e acreditarem, verem que isso é verdade. É como eu estava falando, Herbert, às vezes a gente tem aquele, nós somos humanos e é normal que a energia esteja um momento de pico, médio, baixo. Então, assim, a gente vai, quando a gente está bem, a gente esquece até que Deus existe, a gente se sente é, sem precisar de nada nem de ninguém, né? E é quando essa energia cai, a gente precisa entender que ela cai para mostrar que tem alguma coisa que está faltando ali, né? E normalmente, e toda vida é Deus. E quando a gente entende que existe Deus, que é uma coisa maior, que é o nosso lastro total é Deus, então naquele dia que a gente está mais fraco e a gente mantém a jornada, porque a gente sabe que a gente tem uma estrelinha ali, que nós somos filhos do rei. E quando a gente sabe que a gente é filho do rei, Verdade. que somos o leão, então ali a gente vai na garra, na força. E às vezes também, muitas vezes, a gente está passando por um problema e a gente já se dedicou assim o máximo, tá levando no braço, na força do braço, né? E matando um leão todo dia. E tem uma hora que o corpo para, né? A mente para, a ansiedade toma conta de tudo. Sim. E a gente entende, Deus fala, olha, não é mais contigo, não é mais na força do teu braço. Tá na minha mesa, deixa comigo. Então você é apresentado aquela paz interior, aquela invasão e aquela fé, aquela certeza absoluta que você é filho do rei e que alguma coisa extraordinária vai acontecer.
e sempre acontece, dá certo. E quando passa, você vai entender que aquela jornada tinha que ser vivida de toda aquela forma, do jeito que foi, naquele momento, e pode ser em qualquer área da vida, É né? o tal do milagre, né? É o tal do milagre, né? Então, assim, Deus, ele usa pessoas, né? E através disso, você passa a ser um cara muito mais estável. Sim. E você começar a ter a sabedoria vem do alto, né? Então, assim, é fundamental Deus é conexão, é intimidade, é conversa. Sim. Quanto tempo por dia você Verdade. tira para conversar no seu secreto, você e ele? Uhum. Como é o seu pai, ele tem o seu manual de instrução. Então, você tem que conversar muito com ele. Você quer aprender sobre você? Aprenda sobre ele. Sim, Né? sim. Então, é disso que eu falo, entendeu, Herbert? Perfeito. Ele realmente criou a gente tem que... Sim, se a gente quer aprender sobre a gente tem que aprender sobre ele, porque ele que criou a gente. Então, se a gente quer aprender sobre a gente tem que aprender sobre ele, Sobre o Criador, né? sobre o Criador. Por Exatamente. isso que é pod dele, né? É isso aí, É por isso dele. que é pode dele. É pod dele. É isso Pode aí. dele, E glória você, a Deus. Jomail, diz aí, qual a experiência que você tem que você entende assim, poxa, cara, nesse momento, nessa hora, aquilo ali foi o ponto de virada. Eu vi que teve um milagre, como o nosso irmão André falou. Ali teve um milagre, ali teve o poder de Deus, ali ele agiu. Diz aí pra gente, irmão. Na minha vida, tudo é Deus. Tudo foi Deus que fez. Até porque quando estava numa situação muito difícil, né, ainda jovem, com 17 anos de idade, eu vim para Itararé, né, a história é Itararé, eu saí de Santa Catarina e vim morar aqui no interior do estado de São Paulo e ali eu não conhecia Deus, né, não conhecia nada, mas eu fui morar com a minha avó, né, uma situação assim difícil que eu passava na juventude, né, ou seja, ainda quando era jovem. E a minha avó ali, uma serva de Deus, uma pessoa avançada na idade, mas deu bastante exemplo para mim. Daí eu sempre observava ela e ela fazia as suas orações, de vez em quando eu chegava dentro da casa dela. E eu não entendia, não sabia nem orar, mas eu, né, muito angustiado, aflito, mas eu vi ela ajoelhada, falando com Deus. E daí um dia, numa aflição minha, eu tinha ganhado uma Bíblia de um primo meu, né, e eu vou fazer que nem a minha avó. Eu me ajoelhei, falei com Deus e daí comecei a ler a Bíblia. Eu não entendia nada da Bíblia também, não sabia nada, mas ali eu peguei assim, vou ler o Salmo primeiro, é mais fácil para me entender. Sim. Peguei no Salmo E aí primeiro, Deus começou a agir na tua vida. 30 dias eu lendo a Bíblia, orando, e eu lembro que eu fui do Salmo primeiro até o 30, e ali, Em um mês? em um mês, Lendo um por dia, então. um por dia. E orando e falando com ele, e ali Deus abriu a minha mente para mim. Agora você vê, Deus age rápido, viu? você veja a importância da pessoa certa, do lugar certo e do conhecimento certo. Pessoa certa, ele está lá na casa com a avó dele, Uhum. o lugar certo. A pessoa certa, ele vê a avó dele fazendo aquilo. Uhum. Exemplo. E o conhecimento certo, quando um primo deu a Bíblia, então é muito importante isso aí, Que né? presente, né? Presente, O né? que realmente forma o ecossistema é lugares, pessoas e conhecimento. Então, se tu tá nos lugares errados, com as pessoas erradas e com conhecimento errado, tu não vai conseguir prosperar na tua vida. Percebe que quando tu começou a ler a Bíblia, foi que tu tava no lugar certo, na casa da tua avó, com as pessoas certas. Tua avó, que era crente, né? Gostava muito de Deus. E que teu primo te dava... que te deu a Bíblia. E também tu tá tendo conhecimento certo, que era o livro, né? O livro dele. Exatamente. O conhecimento ali, graças a Deus, foi esse presente de Deus na minha vida, foi vir morar com a minha avó. E eu tô até o dia de hoje morando em Itararé, graças a Deus. Prosperei aí também nos meus negócios, que eu comecei vendendo de porta em porta, mas tudo pela fé. Tudo é Deus, tudo é Deus. Imagine o alinhamento que teve. Uhum. Uma nova mentalidade, com a atitude alinhada, deu José Mix. Deus Josimix, é isso aí. E olha, e aí, mais de Glória a 150 Deus. colaboradores, mais de 150 famílias, né?
fora os mais de 100 mil clientes que ele tem, que querendo ou não, a Josimix realiza sonhos de pessoas quando vende uma roupa, quando vende um sapato, porque sempre aquela roupa, aquele sapato, aquele acessório que ele vende é para trazer uma felicidade, para fazer a pessoa ser feliz em algum evento que ela vai ou onde ela anda. As pessoas, né, elas adquirem coisas não pelas coisas, mas pelo que as coisas fazem, né? Claro, claro. E eu lembro que quando eu tinha roupa velha, quando eu era pobre, quando eu estava no fundo do poço, e eu ficava na felicidade de comprar aquela roupa parcelada em 12 vezes. Aquele Mas sapato, mas pagava. Pagava. E aí, e Deus operava. Então, assim, ele realiza sonhos, são mais de 100 mil clientes, né? E Você sabe que eu 16 nunca cidades, tive, né, irmão? eu nunca tive nenhum rede de varejo, mas você sabe que quando eu era criancinha, moleque com 11 anos de idade, eu pegava minhas roupas usadas, eu vendia, Olha. eu pegava as coisas, minha mãe não tinha máquina de lavar roupa quebrada lá em casa, algo do tipo, eu vendia aquilo, então eu sempre fazia essa reciclagem, Serem sempre empreendedor dentro de já casa. formando o meu capital, Legal. porque eu tinha uma visão clara de futuro, que eu precisava empreender desde criança, né? Muitas vezes eu recebia uma mesada do meu pai, da minha mãe, eu privava a vaidade Sim. para ceder aquele capital para um amiguinho na escola, para emprestava, Ô, André, um que funcionário. Então, daí que começou o meu negócio, né? Então, às vezes, meu primeiro carro que eu tive, ganhei do meu pai com 17, 18 anos, eu disse, o que é necessário para esse carro rodar? É o motor, é o tanque de gasolina. Pneu. O que não é necessário para ele rodar é o pneu de estepe, é o macaco, é o som, é uma lâmpada da frente. Então, tira tudo que não é necessário e vamos fazer capital. Foi vender. Eu quero prosperar, né? Não, ele tava falando sobre isso hoje. Rapaz. Que ele pegava as coisas e vendia assim, só deixava lá o motor que era pra funcionar e o resto vendia e emprestava. Ontem eu vim para a palestra com o Luca e eu procuro deixar o Luca à vontade, porque criança tem que estar à vontade, monitorada, mas à vontade para poder ela lidar com o inesperado. E aí, graças a Deus, eu tenho uma vida legal hoje, eu procuro olhar os hotéis que eu vou, não no melhor, mas o médio, né? E aí o Luca ficou hospedado no hotel aqui mais... No Ibis, um hotel mais de serviço, né, e tal, aqui em Osasco. E aí eu entrei no quarto e disse, rapaz, o quarto só tem uma cama, pequenininho, apertadinho. Aí eu abri a geladeira, já cansado, nem água tinha. Aí eu falei, calma, o Luca, bora pegar água. Não, eu tô com sono, que a gente virá da noite. Aí eu fui lá, bebi água da torneira hoje. Bebi água da A torneira. gente sabe, nossos nariz isso é besteira, a gente já tá e aí, sabe o que acostumado. Não é pensei? água, né? Aí eu falei, rapaz, eu tô tendo a oportunidade de me ver quando eu tava começando a minha vida. Perfeito. E falei pra minha esposa isso no telefone. Então, e eu falei, não vou mudar nada, vai ser voo de madrugada, vai ser isso tudo, porque é sempre bom lembrar que a gente pode recomeçar tudo de novo. Então, isso tocou meu coração e a gente tem que fazer exercício de humildade, né? Sim. Isso é muito Cara, importante. Maravilhoso. Quando você fala de Verdade. desmanchar carro, né? Eu lembro quando eu quebrei, né? De uma das vezes que eu quebrei, eu tive que vender o pneu de socorro do carro. Eu falei assim, já tinha vendido o som Pioneer, que era top, já tinha vendido as bocas de alto-falante da porta, do fundo, a tampa, não sobrava mais, não tinha mais nada. Só o motor e o carro. Não pensei E a em vender carcaça. os faróis, porque eu não tava usando, Eu não vendi os pensei. alternados, Os né? alternados. É, Cara, eu vendi o pneu de step, né, por R$45, eu lembro até hoje. Eu tirei o dízimo, fui lá e tal, e Deus começou a prosperar. Porque quando eu cheguei na igreja, o pastor falou assim, cara, deu oferta, deu um dízimo. Aí eu falei assim, pô, eu não tenho, cara, você fica pedindo aí oferta e tal. Ele falou, então fale pra Deus, não é pra mim não. Mas na hora que Deus te der, abençoe o lugar que você está frequentando, porque não tem uma catraca te impedindo de você entrar. Verdade, e você está Everett. sentado, tem água, tem luz aqui, tem água para você beber, tem banheiro. E as pessoas são voluntárias, mas precisam sentar. Alguém tá bancando você aqui, você sabia? quando você A gente, entra tem que na... ser, a gente tem que ser grato a tudo que a Ser gente grato. ganha, né? Então, eu acho que a gratidão é uma das chaves do crescimento, é uma das chaves da riqueza que a gente tem que aplicar na nossa vida. Porque ser grato, quando a gente é grato, a gente está agradecendo. Sim. Quando a gente está sendo grato, como eu posso dizer, vamos supor, eu estou sendo grato hoje, eu vou estar atraindo, consequentemente, uma frequência melhor para mim. Eu vou estar, assim, eu vou ser grato. Consequentemente, Deus vai começar a agir na minha vida, porque eu estou agradecendo pelo que eu tenho. Total. Se hoje muita gente reclama por não ter uma casa grande, mas só que ela tem todo o potencial e ela tá sendo uma pessoa ingrata por tudo que Deus já deu pra ela. Total. Deus age na nossa vida assim, Sim.
De de forma incrível. E, assim, a gente tem que ter gratidão. Sim. Porque gratidão é a chave da riqueza. É isso aí. Aí, por que eu tô falando isso? Quando eu vim aquele pneu de socorro, eu fiquei assim com medo, né? Eu falei assim, pô, se o pneu furar? Se o pneu furar? Aí, beleza, passou-se o tempo e tal, Deus prosperou em 6 meses, mais do que eu nunca tinha pensado naquela época. E aí eu fui viajar agora em dezembro. Aí eu viajei agora em dezembro pra uma cidade de 10 mil habitantes, né? E aí eu passeando lá, e aí eu comprei um carro novo, Deus abençoou. Pra quem precisava vender um step, eu tava com o carro de mais de 350 mil reais. E aí furou o pneu, irmão. Aí furou o pneu, só tinha uma borracharia na cidade. Não dava pra andar com pneu, porque pneu perfil baixo. Aí eu parei e falei assim, pô Deus, mas tinha que furar logo aqui. Passou um filme. Lembra do step que você vendeu? Aí eu peguei, eu mesmo tirei o pneu do carro. Aí fui na borracharia andando. Aí o cara foi lá de caminhonete, pegou o carro, deu. Aí quanto foi? O cara, 20 reais. Eu falei, irmão, tome 50. Porque um dia eu precisei dos 45. Imagina não se tinha. não tivesse o carro pra trocar o pneu Você de tá step, né? entendendo? Então tu tem um carro, né? Não, e eu lembrei que o que eu dei de oferta, velho, foi o dinheiro que eu precisei vender o step pra pagar as contas, irmão, pra comer. Eu dei de gorjeta. O cara linkado a um pneu de um carro. Eu falei, rapaz, Caraca. não é normal, velho. Não é normal. Então, Assim, a gente tem que ser grato por conta do problema que a gente teve. não é? Porque, imagina só, a gente não ia ter um problema desse se a gente não tivesse um carro desse. Então a gente tem Não que é? agradecer por ter Não um é? problema desse. Ou dá pra vender o pneu por uns 5 Então. pontos ali agora e tá de boa. É isso aí, a gratidão, ela é realmente uma chave. chave, O né, Lucas irmão? falou, é a chave. É a chave da riqueza. Assim, quando a gente tem gratidão, Deus vai agir na nossa vida. Quando a gente é grato, pronto, a gente tem que ser grato por conta de um perrengue desse que a gente passou com o carro que a gente comprou. Nem E fala. aí teve que ir a pé na borracharia. Mas só quem tinha um carro, Não tem é? gente que não tem. Tem gente E que não precisa passar por esse problema. É Eu verdade. sou muito mais ter o carro e passar por esse problema Do que não do tem. que não ter que passar por esse problema. Luquinha, concordo. Quando foi que você viu assim, pô, foi a mão de Deus? Deus botou a mão e me mostrou que é ele. Aí é difícil, viu? É milagre todo dia? É milagre todo dia. Mas diz Mas aí, eu assim, acho você que, lembra. assim, vou falar quando ele entregou o meu propósito, né? Que é impactar minha geração. Foi em 2021. Eu já investia, já lia livros sobre empreendedorismo e tudo mais. E aí, tinha um filho de uma lavadeira, vizinha da minha casa, né? Que trabalhava com um amigo meu. E aí, o que é que eu fiz com esse filho da lavadeira? Eu tinha 9, ele tinha 11. Eu comecei a ensinar sobre investimentos. Ele leu Pai Rico, Pai Pobre, começou a aprender. E lá, Deus me mostrou, cara, esse é teu propósito. Vai lá, tu tem que assumir porque tu consegue, sabe? Tu pode, eu vou te abençoar, sabe? Olha E ele lá me mostrou que meu propósito é impactar minha geração. E se não fosse por conta daquele dia, se não fosse por conta daquela visão que eu tive, eu não ia conseguir chegar onde eu tô hoje. Se não fosse daquele dia, se não fosse o despertar que Deus mostrou na minha vida, eu não ia estar conseguindo chegar aqui hoje. Então, eu acho que ali Deus agiu na minha vida. Ele me mostrou qual era o meu propósito. Massa. E aí, gerou tudo, né? Aí gerou tudo. E as pessoas falam assim, pô, Lucas, você trabalha demais. Quem disse que Lucas trabalha, rapaz? Ele transforma a vida. Que as pessoas falam, pô, você trabalha de domingo a domingo. Eu não trabalho, mano. Eu transformo vidas. A gente tá trabalhando aqui Não, agora. não tá trabalhando. assistindo? Não, é assim, eu Tô trabalhando. não tô Vamos se trabalhando. é essa? divertindo. Ó, 10h38 da noite, ninguém tá trabalhando, não, Ninguém amigo. tá trabalhando, não. Assim, trabalho pra mim, aqui eu não tô trabalhando, não. Eu tô se divertindo. Eu isso tô aí. transformando vidas e ainda tô se divertindo. Então, Exato. é realmente uma coisa que eu gosto, sabe? E a gente vai estar dormindo o podcast rodando no mundo todo aí, viu? Vai chegar. É isso aí. Eu tô muito feliz, sabe por quê, Eber? Tudo isso aqui é por Deus, né? É por Deus. É o Por- pódio dele. É o pode Pode Deus. dele. Nada Pode estava dele. marcado, nada tava estava marcado. combinado. Então, as pessoas que estão aqui, nós Foi quatro que escolhidas. estamos aqui, Foram escolhidos foram escolhidas não por nós. por E ele. sim por Deus. Aconteceu. Por ele. Sabe por quê? Porque eu tava agora, sábado, eu fiquei com meu filho, ele tem 9 anos de idade, né? 9 anos. Eu tenho um de 17, vai fazer 17 agora, em março. E eu tava com ele, né, brincando com ele, né, chutando bola com ele lá no condomínio com ele, conversando, né, e se divertindo porque ele queria, né? Eu percebi que fazia alguns dias que a gente, né, sempre faz aquilo, mas, né, Uhum. foi só eu e ele, né? Aí o outro não tava. E daí, na volta, ele começou a fazer algumas perguntas para mim.
sobre geração de valor. Eu percebi um menino com 9 anos perguntando, né? Pai, como é que... Né, perguntando quanto que a gente tinha, qual que era o valor. Eu achei, conversa assim, né? Eu falei um valor ali, ele falou assim, mas como é que consegue, né, chegar no bilhão? Eu falei assim, precisa discípulo dele aí, ó. Precisa de 999 milhões mais 1 milhão. Aí, eu falei assim, daí, então, pai, daí como é que faz para chegar nisso? Eu falei, filho, você precisa trabalhar. Isso é indispensável. Precisa ter um... Agora o Lucas pode falar. Não, vou falar aqui, pra quem tá milhão. Mas só para contextualizar aqui. Eu falei para ele assim, ele falou assim, você precisa trabalhar e investir. Ah, é? E investir, pai? Precisa investir. E tem algum livro lá em casa que fala sobre investimento? Daí eu cheguei em casa e falei assim, vou procurar os livros. Daí ele foi direto nos livros e achei lá 2 livros, né? Um do Janguier, até lá, o Código Secreto da Riqueza. E tem lá um outro lá, livro, deu para assim, começa nisso aqui. Daí ele sentou no sofá, fiquei muito feliz, Lucas. E hoje eu tô aqui, é por Deus, muitas vezes, para inspirar muitas crianças. Uma coisa importante para quem está escutando esse podcast. Perfeito. Pais, tenham biblioteca em casa. A gente vê muita casa, é mais fácil a gente encontrar bar em casa, adegas, do que uma biblioteca. Verdade. E a chave do conhecimento, como a Herbert sabe muito bem disso, é transformadora, entendeu? É verdade. É educação. Lucas, aí você pode... Fala aí. Cara, investimento. Assim, pra gente poder chegar no nosso bilhão, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que ver onde a gente tá hoje, né? Porque se a gente não saber onde a gente tá hoje... Não tô falando de local. Tá. Se eu tô aqui no podcast agora, não tô falando de local. É aqui dentro, sabe? Onde é que eu tô hoje. E aí, assim... Primeiro a gente tem que saber isso. E aí, depois a gente vai ter que saber o quê? Mas muita gente fala, ai, Luca, se tu investir R$1 hoje, amanhã tu vai estar com 1 bilhão? Não. Porque o investimento, ele é para rentabilizar o teu trabalho. Se a gente está trabalhando hoje, tá ganhando dinheiro, eu não estou falando de trabalhar duro. E eu tô falando assim, de trabalhar com inteligência, trabalhar com programação. Porque nada adianta. A pessoa, vamos supor, pedreiro. Ele trabalhar aqui só e ganhar um salário mínimo, mas ele não tá trabalhando. Tá trabalhando na mão, né? Na força. E não tá trabalhando inteligente. A pessoa que trabalha inteligente, ela tem uma programação. Vou fazer isso, tal coisa. Vou empreender. Hoje é o dia da abertura do meu curso. E aí, eu abro meu curso, ganho meu dinheiro. E para não perder para a inflação, para poder rentabilizar ele, para ganhar mais sobre ele, eu vou fazer o quê? Eu vou investir ele. Concorda? E, assim, eu acho que trabalho mais investimento vai dar um futuro bom para você. Muita gente pergunta, ai, Luca, qual é o melhor investimento? Como é que tá a tua carteira? Aí eu falo assim pra pessoa, cara, não falo sobre meu investimento, e sim eu falo sobre o meu trabalho, mas o meu investimento que vai dar vai rentabilizar. Muita gente acha que eu só ganho com investimento. Não, eu trabalho, dou palestra, ganho meu dinheiro por dar palestra e invisto, eu rentabilizo aquele dinheiro. Porque o investimento não vai conseguir sozinho. Não vai conseguir sozinho. E sim, precisa de um trabalho, mais uma programação. E sabe qual é uma coisa muito importante precisa de um trabalho, mais uma programação para você poder, como eu posso dizer, conseguir rentabilizar seu dinheiro. Sim. Porque, assim, não adianta nada eu estar rentabilizando R$1 que eu ganhei e eu nunca vou chegar a 1 bilhão assim, com R$1, sabe? Botando em renda fixa. E a gente precisa trabalhar, sempre tá botando lá no dinheiro, botar dinheiro lá, trabalhar. Eu acho que trabalho sem inteligência não vai ser legal. Trabalho com inteligência. Hoje, o dono do Instagram, ele trabalha o mesmo tempo que um pedreiro trabalha, mas só que a diferença é que ele trabalha com inteligência, ele ganha bilhões e o pedreiro ganha um salário mínimo. Então, é tudo questão de mindset também. Sim. Porque se a pessoa não tiver um mindset bom para poder se organizar e tudo mais, uma mentalidade de sucesso, ela não vai conseguir trabalhar inteligente. Pronto, o que diferencia de um bilionário para uma pessoa que... O que diferencia um bilionário de um milionário? O mindset, a forma de pensar, a mentalidade.
E eu acho que se a pessoa quer conseguir seu primeiro bilhão, é trabalho, mais investimentos, mais mindset de sucesso. Show. Uma coisa importante, independente da classe Sim. financeira que a pessoa esteja, é você ensinar para os seus filhos e para você mesmo, todo dia. Eu trabalho, ganho dinheiro, mas esse dinheiro ele tem que virar máquina. E como é que o dinheiro vira máquina? Quando você investe, ele vira capital. Uhum. Não pode ser um dinheiro parado. Se ficar dinheiro, ele não vai, Não vai ele prosperar. não vai reproduzir. O seu dinheiro tem que virar coelho, porque Uhum. coelho reproduz com velocidade. E para isso, o dinheiro tem que virar capital. Verdade. Né? Lucas, falando desse Pô, exemplo. legal, André, isso aí. Pode falar, velho. Esse exemplo de pedreiro aí, né? Engraçado, eu uso esse exemplo em todos os meus treinamentos. Sério? Nunca. Assim, Agora eu um pouco peguei na minha diferente. cabeça. Não, perfeito. Agora um pouco diferente. Eu vou um pouco além, ó. Por exemplo, qual é a diferença de um ajudante de pedreiro e de um pedreiro? O ajudante, ele trabalha de segunda a sexta, chega no horário, sai no horário, mas ele só carrega pedra, areia, água e mexe cimento. O pedreiro pega tudo que o ajudante fez e levanta a parede, ou reboca, ou faz contrapiso, por exemplo. Aí você fala assim, tá bom, e qual a diferença do ajudante pedreiro e pedreiro? O pedreiro é um ajudante que foi esforçado. É o cara que ficou depois do horário para aprender a fazer o que o pedreiro fazia, porque ele não podia fazer no horário dele. É o cara que viu o pedreiro fazendo e falou assim, vou tentar. Levantou parede torta e tal, porque eu tinha construtora. E aí eu falei assim, cara, que negócio. Tá bom, e qual a diferença então do pedreiro para o ajudante? A visão, o mindset, o esforço e a inteligência. Eu não quero mais ser ajudante, eu quero ser algo melhor, eu quero ganhar mais pela mesma quantidade de horas de trabalho. Aí você vê assim, tá bom, quem ganha mais, o pedreiro ou o mestre de obras? O mestre de obras. Com certeza. E o mestre de obras é só o pedreiro mais esforçado, que aprendeu a fazer a porta, que aprendeu a fazer a laje, a corrente, a Aí coluna. depois tu vê o cara. a Aí viga. o cara. Aí depois do mestre de obras Quem vem é o quê? O o engenheiro. engenheiro. Aí a pessoa fala assim, né? O pedreiro, o mestre de obras e o ajudante fala assim, ó. Pô, velho, o engenheiro não entende nada, vem aqui de ar-condicionado, todo arrumado, manda na gente e a gente trabalha. Mas o engenheiro... O engenheiro teve alguma coisa ali Teve. fazendo, tem o conhecimento. Se botasse pra eles fazerem, Exato. botar o pedreiro pra poder fazer uma Planta um uma projeto, ele não planta, sabe o fazer. projeto todo. Quero ver se eles vão Não conseguir faz. fazer. O engenheiro, ele ganha mais dinheiro com as mesmas horas trabalhadas porque ele tem um conhecimento. Porque, escuta essa, conhecimento é igual poder e poder é igual dinheiro. Perfeito. Aí agora, sabe o que acontece? Por que o cara virou engenheiro? Porque o engenheiro foi o cara que trabalhava durante o horário comercial em alguma outra coisa para estudar de noite por 5 anos, enquanto o pedreiro, mestre de obra e ajudante estava em casa descansando ou tomando uma. Tava vendo Netflix, Vi tava Netflix, né, e tal, né? O engenheiro passou ali, cara, 5 anos estudando e provavelmente pagando uma faculdade com o dinheiro que ele ganhava, final de semana estudando para prova, para ficar 5 anos trabalhando numa jornada de 3 turnos, né, e estudando. com certeza, Pra chegar lá ganhando e dinheiro mandar. pra poder pagar a faculdade e, assim, madrugava Exatamente. estudando. Aí agora eu Aí pergunto a gente vê a força de vontade de cada do um. cara. Aí agora eu pergunto, quem ganha mais dinheiro, o engenheiro ou o dono da construtora? O dono da construtora. Só que o dono da construtora não precisou estudar engenharia, não precisava ser mestre de obras, nem pedreiro, nem engenheiro, mas foi o cara que teve a coragem de procurar um dinheiro, comprar um terreno, contratar todo mundo sem saber se ia vender e arriscar o negócio. Foi o que eu fiz, eu comecei pela construtora. Só que quem ganha mais dinheiro, dono da construtora ou dono do banco? Porque o dono do banco bota dinheiro e todo mundo pra trabalhar sem saber o que vai dar. Tá entendendo? Então assim, cara, é mindset e conhecimento. Cara, a gente Olha vê, que negócio. a gente foi de ajudante de pedreiro até A o dono dono do de banco. Ou no investidor que bota dinheiro no banco, né? Que é o melhor, né? Não tem risco nenhum, bota lá e fica esperando. Cadê minha renda fixa? E ainda ganha mais do que o É. dono do banco. Mas Que até ele negócio, botar né? dinheiro num banco, alguém pegou o sol por ele ou ele pegou muito sol, né? É isso, é verdade, Mas né? aí fala de banco e do podcast aqui também, o próprio Jesus, ele fez aquela parábola dos Os talentos, né? Perfeito. E o que nós estamos falando aqui é de talentos, né? Verdade. Como granjear os talentos que Deus nos dá, Sim. né? Esse primeiro fôlego de vida, né? Que eu acho que a vida já é o primeiro talento maior que Deus nos dá, né? E daí os talentos naturais e também os talentos que a gente vai desenvolvendo as habilidades, mas tem aquele que granjeou os talentos, né, e prosperou, e tem aquele que enterrou o talento, né? Eu E acho esse assim. Jesus ele falou, né, sobre o talento, ele falou que
Por que não colocou pelo menos nos bancos, né? Porque não colocou pelo menos no banco para render. Para render o juro, né? E muitas vezes as pessoas falar muitas de vezes investimento. conhecer, né, a palavra de Deus, entender que a gente não pode deixar, acredito, passar o nosso tempo, a nossa vida, ela é finita, ela vai acabar. Então a gente precisa granjear ela, né? Por exemplo, executar os talentos, né? E Eu automaticamente acho já assim, falava de muita investimento. gente já reclama, falava de investimento. muita gente reclama assim, ai, cara, porque aquele cara tá tendo mais resultado que eu. Concorda comigo que todo mundo veio do mesmo mundo. Sim. Todo mundo, Deus nos deu. Todo mundo nasceu com uma mente igual. Só teve uns que trabalharam ela, que tiveram força de vontade, que desenvolveram talentos, que leram. E aí a pessoa preguiçosa fica falando, é sorte. Mas sabe o que é sorte? Sorte é o trabalho, como eu posso dizer? Sorte é o nome que como eu posso dizer, que o burro dá ao inteligente. É verdade. É verdade. Verdade. Porque o inteligente se esforçou para isso. Ou- Perfeito. Né? O que a gente vê preguiça, muito, né? A o que a pessoa gente, que tem a o que a gente preguiça. vê muito hoje. É o que o preguiçoso, Dá O é o esforço. nome que o preguiçoso dá pro esforçado. O que o preguiçoso dá para a pessoa que tem força de vontade. É isso aí. Então é muito importante a gente desenvolver o nosso apetite. Sim. Porque tem muita gente sem fome. Exato, isso A aí. gente Desanimado, tem, a né? gente tem que ser uma Motivado. pessoa que Muito, tenha muita fome. Deixa a vida levando. E o que é que acontece? Às vezes os pais destroem os filhos. Sim. Imagine se você fizer uma refeição 11 horas da manhã e colocar o almoço meio-dia, ele não vai ter fome. Não vai estar como comer. Então, olha só, hoje eu aumentei meu apetite quando eu bebi água da torneira no hotel, certo? E que eu fiquei naquele hotel que jamais eu teria ficado Uhum. agora, na idade que eu tenho. Uhum. Mas eu falei, cara, eu tô com saudade disso. Tô com vontade. Tô com vontade. Apetite Então é a isso vontade, a fome, né? Então, Mas sentir eu achei- fome eu é achei vida, tão né? legal aquele hotel. É Assim, isso, eu também achei muito legal. não, mais do que eu o que falo você acha. assim. Tremendo. Mais do que o que você Não, acha. é um hotel assim, 3 estrelas. É hotel econômico e funcional, né? Que eles fazem, né? É Ibis. Eu fiquei num deles Hotel também. Ibis. É Ibis alguma coisa. É uma bandeira que é tudo compactozinho, pequenininho. Não, é maravilhoso, mas, Buget, mas o uma que eu coisa tô assim, querendo Buget. dizer, Luca, não é que o hotel não presta. Eu tô querendo dizer que às vezes é preciso você, A gente relembrar. Você o relembrar. passado. entendeu? É isso Porque que a gente é tem que ver bacana. a nossa origem. Se a gente quer achar uma solução pra a gente tem que ver a origem, né? E eu acho que a origem é o passado, mas também, sabe de onde é que a gente vem? A origem de Deus. É isso aí. Então, se a gente quer... É humildade, né? A gente Humildade. tem que ser Sabia que não tá existe... sempre nem- preparado para toda Você situação. sabia né? que nenhuma empresa que vá à falência, que vai à falência, ela não vai à falência por conta de nenhum outro motivo. Sabe qual é o motivo que todas as empresas vá à falência? Hum. Falta de humildade. Se uma empresa foi à falência hoje, é por conta de falta de humildade. Podia ter procurado ajuda, né? Custo muito alto, que é muitas vezes, né, os melhores hotéis. E aí né? é falta de humildade. Ela não é humilde. É. Porque nenhuma empresa vai à falência nenhuma empresa vai à falência porque Se tiver humildade, né? todas as Tem empresas humildade. Isso. vá à falência por causa de humildade. E humildade é você. Eu tô certo que eu tenho que pegar esse copo aqui. E eu tenho que escutar. André, não pega esse copo. Já foi legal no passado pegar esse copo, mas não, agora não dá é um mais. exemplo aqui de pessoas que... Viu, Luquinha? Vou dar um exemplo. Então é importante a gente estar sempre aberto ao novo. Uhum. De repente, o que você fazia há 5 anos atrás, funciona mais. hoje não funciona mais, entendeu? Vou dar aqui um exemplo de humildade. Hoje a gente estava entrando aqui no prédio pra vir aqui subir, né, pro podcast. O cara demorou mais do que meia hora pra poder passar ele e o Lúcio, que era um amigo nosso aí, que já saiu por conta que tinha evento e tudo mais. A gente falou muitas vezes pra ele, assim, é só 6 dígitos, ele tava botando mais do que 6 dígitos. No E, RG. ele tentou mais, sem brincadeira, mais de 30 vezes. Não foi. Ele botava lá no Sistema. sistema. Ele mandava a gente botar o RA todo.
E o resultado, passou meia hora lá embaixo tentando. Até eu falei, amigo, deixa eu tentar. Aí me passei o Lúcio, passei o outro com os 6. Pra tu ver como a pessoa é arrogante, né? Podia Pessoa ter que sido não mais tem ali. humildade. Isso, Foi. perfeito. Foi perfeito. perfeito. Sim, a gente, É no dia a dia. meia hora ele errando todas as vezes e achando que ele tava certo. Ele falou assim, pois só você. Aí eu mostrei pra ele Se como é que você fazia. linkar, a pessoa que é desse jeito, que acha que só ela resolve, só ela tem razão, nunca vai chegar no ele, né? No para ele, né? Não, Muito e ele assim falou, pois faça você, passei os 6. Você sozinho, você vai rápido. Mas em conjunto, Junto em você equipe, vai você longe. vai longe. É verdade. Perfeito. Tem muita gente É que tá indo sozinho verdade. e vai começar a entender que precisa de equipe para Precisa de ir gente. longe, né? É verdade. Então, bacana. Falando assim de humildade, né? E você falando de hotel, né? E realmente, na verdade, é um hotel limpo, né? A gente isso. precisa de um hotel limpo, um lugar, né? Bem localizado. A gente localizado, precisa de uma seguro, cama e de né? um chuveiro. A gente não De resto precisa tá de bom. mais nada. Se a gente tiver isso sempre preparado, né? Para hoje, no pouco, pode ter certeza que está preparado para muito. Isso. Agora, muitas vezes as pessoas, né, elas querem o muito, mas sem elas aceitarem o que ela tem hoje, Olha um essa exemplo. situação, e aí você vai prosperando, vai fazendo, né, todo esse trabalho de investimento, de economia, de trabalho, de esforço, foi falado aqui, né? E isso vai fazendo com que você não vive só aquele de salto alto, né? Eu acredito que a humildade é essa. Você transitar, poder estar em Falar qualquer aqui um local e exemplo. estar feliz, Sim. isso é o segredo da vida, né? Falar aqui um exemplo. Muita gente quer o mais novo, né? Vamos supor aqui o iPhone 14. Antes do iPhone 14 veio o 13, antes do 13 veio o 12. Então, pra gente poder avançar para uma nova fase da nossa vida, a gente tem que viver o agora, porque antes do iPhone 14 veio o 13. Então, antes do iPhone 14 veio o 13. É a mesma coisa. Antes de um bilionário ser bilionário, antes ele era milionário. E antes de ser milionário, ele não era milionário. Ele tinha menos de 1 milhão. E antes ele ter menos de 1 milhão, talvez ele pode ter nada. passado... Não tinha nada. Então, pra gente poder viver o novo, a gente tem que viver o agora. Saber de onde veio, né? Saber de onde veio. Porque, assim, antes de 2014 veio o 13. Será que a gente pode ir pra... A gente tem que chegar... Vamos supor, a gente tem que chegar no 14, mas a gente tá no 13. A gente tá no X, né? O 10. E a gente quer chegar no 14. Tem uma A pessoa escada. que não é humilde, ela quer dar um passo maior do que o pé e quer chegar no Fazer 14 o de uma vez. atalho, né? Quer fazer o atalho e não quer viver a jornada. Não quer viver a jornada. Tem que ser feliz na jornada. Verdade. É a Tem que ser jornada que na deixa a gente jornada. feliz, né? Estamos na jornada, por na isso que pra jornada. gente não é trabalho. Isso. Estamos felizes na jornada, fazendo o que a gente ama, né? E sabemos onde a gente quer chegar, né? Sabemos A onde gente sabe queremos onde chegar. Temos um É. propósito claro de vida. É isso aí. Se eu perguntar agora pro Evert, qual é o teu propósito, Evert? Transformar a vida de 1 milhão de pessoas levando uma palavra de esperança, que é a dele. A Mais dele. nenhuma outra. É o pode dele. É o pode O dele. teu? Meu propósito é criar oportunidade para as pessoas. Meu propósito é construir juntos empresas com mais oportunidade para as pessoas, sustentar as suas famílias e também as futuras gerações. E o seu, pai? Filho, o meu propósito de vida é eu tentar ser um ser humano que ajude as pessoas que estão ao meu redor, que eu possa ter um significado. Se eu estiver aqui, não puder ajudar o Herbert, não puder lhe ajudar, não puder ajudar a pessoa que está ali, não ser humilde, não aprender, não construir nada, não serve. Mas principalmente também honrar os filhos que eu tive, que Deus me deu, né? De orientar meus filhos, de fazer uma educação fora da caixa, né? Como eu tenho lá em casa uma sala de aula, que eu vou para a sala de aula e eu Legal. explico, ensino. Eu André, adoro isso. Conta entendeu? para nós aí. Conta- Interessante, porque Pais, o pai- mães, pai- ouve aí. Pai e filho aqui, falando de investimento, Perguntei aqui. como é que é essa, né? É. Como que um pai tem que se comportar? Você começou até a falar alguns assuntos aqui. Eu acho que é bem interessante. Muita gente precisa, né, de saber criar seus E assim, filhos, eu né? falo aqui O que uma tu faz coisa. aí para gerar essa O que bênção? rapaz, a chave de tudo é o amor. O amor. Glória a Deus. O amor, ele justifica tudo. E eu penso assim, olha, sou otimista, eu vou viver 100 anos. Mas não, tu vai viver 300. Por quê? Porque se até a terceira geração lembrar de mim, eu vou estar vivo. Então, eu tenho que passar o mindset para a segunda geração, para a segunda passar para a terceira. Então, eu vou ter 300 anos, entendeu? Então, assim,
Esse é o meu pensamento. E para você ter essa energia, ter essa disposição, eu deixei meus negócios, vim acompanhar o Luca e é só o amor, não tem outra coisa. É só o amor. Perfeito. O amor é tudo. Maravilhoso. É verdade. Amor e então, perdão. Quer deixar a sua Se marca você botar amor e 300 perdão, anos. você vai longe, né? E aí, isso pode virar uma PG, porque ele pode pensar igual como eu estou falando, e ele vira também 300, aí 300 com 300, aí vai. 600, 900, É, Isso aí. 1.800 e assim por diante. Cara, continua, viu? Você tá E mudando a falar vida de muita aqui, gente, viu? É, Rapidinho, você fala assim, né, transformar a vida das pessoas que estão ao meu redor, né? Foi um conselho seu que fez eu dar essa empreitada, né? Um aconselhou e você foi lá, reforçou. Eu falei, meu Deus, né? Não é olha, possível. foi meu aniversário agora há pouco, 23 de fevereiro. 47, não foi? Foi 47. Ó, eu tenho 47, ó. Tá 47 Ó. também, Everson? Rapaz, eu recebi cada mensagem linda de pessoas que em algum momento eu pude ajudar. E aquilo que a gente ajuda é tão pouco e é tão muito para outra Significativo, pessoa. tão profundo. Entendeu? Então, assim, é isso que faz você fazer o inventário. Você tem que estar sempre fazendo inventário da sua vida, né? Perfeito. É verdade. Inventário da vida. Não, complementando aqui, eu perguntei o propósito de todo mundo, mas não falei E o meu. Fala E o que seu, Luca? É o Fala meu, o seu. meu. O meu propósito é impactar minha geração por meio do empreendedorismo e da inteligência emocional. Pô, forte, viu? E como tu acha que tu vai conseguir isso, Luca? Impactando os pais. Bacana. Porque impactando os pais eu vou estar conseguindo impactar os filhos. Só que você tá fazendo os dois, né? Você Eu tá tô indo pra fazendo escola os dois. pública, você Não, tá indo pra eu escola impacto pegando os dois. criança de um lado, pai do Se eu não outro, tô mãe do outro. impactando a criança, eu tô impactando o pai. Se eu não tô É, impactando o pai, eu tô impactando a criança que vai levar pra casa. Todo Enfim, mundo eu é tô lead. impactando todo mundo. Lucas, uma coisa É mesmo. interessante que aconteceu é que eu vi uma live do Lucas com o Ângelo, como O eu Ângelo. falei para Um você. abraço aí pro Nossa, Ângelo. se ele abraço. quiser. Ângelo abraço. Vargas, né? E essa live que eu vi, eu criei um desejo, eu queria te conhecer. Olha só. Mas olha como é que Deus Não, é e maravilhoso. acredita E assim- hoje, hoje nós estamos Ele aqui. nem eu sabia. Nós Ia com ele vir. na podcast, que é a live ao vivo em conjunto, né? Nossa. Não, que é ele isso? nem... Ele O Herbert nem... só traz gente boa, né? Não, falar aqui um negócio. Ele não sabia, O impacto assim, nos pais, eu com certeza, o cheguei, impacto eu nos pais é cheguei aqui depois de um evento, tava dando palestra agora. Aí eu vim pra cá, cheguei aqui com o cara lá da palestra, aí ele veio dar uma passada aqui, e tu queria me ver, assim, queria me conhecer. sim. E assim, sem nada saber, a gente que se conheceu agora já estamos gravando aqui um podcast juntos, isso né? aí. Nossa, É maravilha. o pod dele, né? É o pod dele, é o pod dele. É isso aí. Eu acho que já tá. Não, quanto tempo já temos aí, produção? 40 minutos? 40? Ah, falta mais 20 então? Então bora mais 20 Bora minutos. mais 20. Ah, vou fazer uma pergunta pra vocês agora. Do mesmo jeito que eu perguntei, né? Qual foi o momento que vocês viram assim na vida de vocês que foi ele? Mas qual foi assim o momento assim mais difícil, assim, que você fala assim, ó, não é que você duvidou, mas falou assim, meu Deus, eu estou sozinho, e aí você sentiu aquele Cara, assim, eu não refrigério. sei como te responder isso. Aquele momento assim, porque Porque eu acho que ainda não chegou esse momento pra mim, ainda Que vai bom, chegar. glória Que a bom. Deus, que bom. Porque é difícil, né? Às vezes a gente se sente sozinho, né? Sente, É. sente. E- Não, assim, eu falo, ainda não chegou pra mim, mas eu sei que Deus tá agindo na minha vida. Claro, total. Graças a Deus que eu não tive que passar por esse momento, mas creio eu que tu deve ter passado, tu e meu pai também. E eu vi na pregação do pastor André Fernandes, né? Que é o meu pastor da Igreja Lagoinha e tal. Extraordinário, né? Extraordinário, sensacional. E ele fez Tem uma algum pregação. incendiário aí, né? Tem algum incendiário aí? Aê! E aí ele falou assim, um negócio muito engraçado. E eu já fui vítima de fazer essa busca no YouTube. Eu chegava lá no YouTube e botava assim, né? Quando Deus está em silêncio. Quando a gente ora e não tem a resposta. Quando a gente fala e não tem a resposta e tal. E as pessoas procuram isso. Quando você procura isso, tem vários vídeos no YouTube disso, né? E ele falou assim, pessoal, vou fazer uma pergunta pra vocês. Me respondem aqui. As pessoas às vezes perguntam, né? Quando Deus está em silêncio e tal. E aí ele falou assim, Verdade. será que é Deus está em silêncio? Porque Deus fica em silêncio? Ou será que você não está sintonizado com Eu ele? acho que é assim, Ele cara. tá falando. A gente tem por que se vídeo, por preparar pra pessoas. poder estar falando com Deus. Hum. Porque Deus, ele não vai falar com a gente se a gente não tiver sincronizado com ele. Deus é uma pessoa assim que pra gente poder falar com ele, a gente tem que estar pronto. É se preparar e ler a Bíblia. Quando a gente está lendo a Bíblia, Deus tá, de alguma forma, tá falando com a gente. E a gente tem que entender.
E ele fala pela Bíblia. Aí ele fala pela Bíblia, ele fala pelo louvor, ele fala pela Ele sua fala oração, por outras pessoas. por outras pessoas, ele fala por um recado, ele fala por um arco-íris, ele fala por um... E aí eu comecei a lembrar, poxa, várias vezes eu pedi sinais pra Deus e Deus dava. Então Deus ele pode falar de várias formas. Agora, às vezes, a gente tá numa correria tão doida, um ritmo hipnótico, que a gente não consegue ouvir. Não, no Não é ele que não MKT, fala, a no gente não M... ouve, né? Vocês sabem que é o Thiago Nigro. Sim. Thiago Nigro não acreditava em Deus, assim, assim, o Deus ainda não tinha falado com ele. E aí, ele falou assim, Deus, eu vi isso numa palestra dele, Deus, eu quero pra você poder comprovar como você existe, eu quero um sinal em 7 dias. Aí passou o primeiro nada, o segundo nada, o terceiro nada, o quarto nada, o quinto nada, o sexto nada, o sétimo nada, mas no 8º dia, no dia extra, assim, né? Depois que ele tava crente que não ia ter mais sinal, ele tava com o Thiago Brunet, eu acho que foi com ele, tava almoçando, e ligou um pastor assim pra ele e falou, assim, do nada, Deus mandou te enviar esse sinal. Acredite nele. Assim, do nada, ele contou numa palestra. Da palestra. Ele falou, Deus mandou te enviar o sinal, que era o que você tava precisando. Assim, só, do nada, sabe? É mole. Falou assim pro Thiago, Thiago, Deus mandou te enviar algum sinal. Teve um momento, irmão, na sua vida que você Teve. ficou assim e sentiu o baque? Você sentiu sozinho? Sim. Teve quando eu era mais novo, né? E aquela vontade de trabalhar, de lucrar, de ganhar dinheiro. E eu trabalhava com antecipação de recebíveis, né? Então, eu queria que o tempo passasse rápido. Né? Entendi. E eu entrei tanto naquela jornada que o tempo passasse rápido, que eu deixei de viver o momento. E eu falei, cara, o que eu tô querendo é que acabe a vida. E cadê o momento desse? O que é que eu estou vivendo nesse momento agora? Então, eu senti um vazio, um vácuo muito grande. E eu sempre fui um cara que sempre tive muita fé desde criança. Né? E aí, depois de algumas coisas do tipo, eu falei, rapaz, eu expulsei Deus da minha vida. E se eu expulsei da minha vida, ele é meu pai. Eu optei em ficar órfão? Não, vou trazer Deus de volta. Uhum. E desde esse dia, já tem muitos anos mesmo, a minha filha de 6 anos, ela faz oração, a gente lá em casa é muito linkado, a gente vai dormir escutando vários pastores. Eu, pelo menos, quando eu vou dormir no quarto do meu pai, e também quando eu durmo no meu quarto, toda vez antes de dormir, eu boto pregação pra eu ouvir. Eu assisto um pouquinho do celular e quando eu falo, não, cara, agora eu vou dormir. Eu boto o JB, é um cara que eu gosto muito, e só consigo dormir com ele, assim. Toda vez que meu pai, quando eu vou dormir, eu falo assim, pai, bota aí o JB. E aí ele bota o JB e eu só durmo com ele. Agora eu vou perguntar ao Luca um segredo aqui meu, ele pode falar uma senha. Qual a senha do computador do meu quarto? A senha do computador do quarto dele, sabe qual é? Pode falar. Obrigado, Deus. Oh, glória a Deus. Assim, obrigado, Deus. Glória a Deus. Podia ser qualquer uma, podia ser André, Luca, podia ser Ionara e André, né, que é a esposa dele. E aí, mas é dele, né? Obrigado, Deus. É dele. E você, Giovanni, qual foi aquele momento que você fala assim, meu Deus, eu conheço Deus, tá, mas e aí agora o negócio não tá indo, eu tô me sentindo sozinho e tal. Teve esse momento, cara? Teve. Como eu contei, né, como eu conheci Deus, né, como eu comecei a assumir a minha fé, né, e comecei a orar. E quando eu comecei a conhecer Deus, realmente eu já não fiquei mais sozinho, né? Eu já, graças a Deus, eu comecei a ter comunhão com Ele, e assim, a ouvir a sua palavra, ler a Bíblia, né? Eu era solteiro ainda na época, era jovem, né? E Quantos anos? eu Você se tinha lembra? 19 anos. 19? Quando eu aceitei. Quando Agora Deus já tá começou a com 22. Agora 22? 42, 42. Não, só Uma mudou. jornada aí. Só acrescentou mais 2, mas né? é Mas 20. só mais uns 20. Mas assim, teve um momento na minha vida, né? Eu já era casado com a minha esposa, né? Que Deus preparou também, tenho 2 filhos. Mas teve em 2010, na época estava com três lojas,
né? Uma em Tararé, outra em Sengés, que já é Paraná, nós estamos bem na divisa. Que estado essas? Nós estamos no interior de São Paulo e Interior também de São nós Paulo. estamos no São Paulo e Paraná. Nós estamos bem na divisa, então nós temos o grupo, né? Uma parte em São Paulo, outra parte no Paraná, porque ali já, né, cidades próximas. Mas na Verdade. época nós estávamos com 3 lojas e em 2010 eu fui na igreja e Deus mandou uma palavra. Deus mandou uma palavra, estava tudo normal e falou sobre a tempestade, né? Quando a tempestade no mar se levantou, né? E os discípulos dele, né, ficaram todos apavorados. De repente ele vem e fala pro mar. Falar aqui um pouquinho. Fala pro mar se Falar sobre aquietar. uma... Deixa eu terminar aqui. Fala Sim. pro mar se aquietar, né? E ali os discípulos ficaram todos, né? Nossa, até os ventos, os mares obedecem ele. E essa palavra veio e eu senti que ia acontecer alguma coisa ali, que Deus falou comigo, ia passar por um momento difícil. No outro dia, naquela semana toda tinha chovido muito, muito, muito. E em Sengés, no Paraná, na segunda loja nossa, tem um rio por trás. E aquela semanada de chuva, isso foi na quinta, na sexta-feira o rio transbordou e inundou a cidade. Inundou a cidade toda. E daí inundou, nós ali, até onde nós tinha contato com os funcionários lá, porque nós não tinha como ir para lá, né? Devido à chuva, rompeu a rodovia, não tinha como passar para lá. E daí nós estávamos separados, né? E tinha só as funcionários lá. Minha esposa sempre ia lá, mas naquele dia, por muita chuva, né? E não teve como ir, daí teve essa enchente. E daí eu ouvi a palavra, eu lembrei da palavra. Assim, na hora, tempestade. E, nossa, tempestade. Depois vinha a bonança, mas eu estava, né, muito preocupado naquele momento, não estava nem lembrando da bonança, eu estava lembrando da tempestade, do prejuízo. Da tempestade, do prejuízo. Mas daí eu cheguei em casa, não tinha como fazer. Eu chamei, tava um sobrinho comigo lá em casa, né, que estava parando uns dias lá com nós, minha esposa e meu filho, né, o mais velho, né, porque só tinha ele, o Gustavo. E eu sentei no sofá, lembrei da palavra, Deus falou conosco que nós ia passar alguma coisa, mas eu li a Bíblia na estante de casa lá, e eu fui lá, peguei a Bíblia, trouxe ali, e falei, vamos orar a Deus, vamos, se ajoelhemos ali, e nós buscamos a Deus, e apresentei aquela situação que estava passando, que né, não tinha nem informação como que tinha sido, mas sabia que na oração eu senti que realmente que nós ia realmente perder praticamente tudo ou tudo. Daí levantei da oração, entreguei na mão de Deus, abri a Bíblia e caiu na parte lá de Neemias. Neemias reconstruía, né? Ia reconstruir, né, Jerusalém, tudo aquela... E daí o Senhor falou bem comigo naquela palavra. Aquele foi um momento que marcou a minha vida. Que massa, cara. Que eu falou, Deus, dentro do meu coração, você vai reconstruir tudo de novo lá. E daí no outro dia eu fui para lá, Massa. consegui passar lá pro outro lado. Chegamos lá, tudo destruído. Praticamente 70% da loja tinha perdido. Mas 40 ainda tava, né? Pelo menos. Agradecer. E as pessoas falavam, vô, decreta falência, você aproveita a situação, né? Os funcionários, como é que vai fazer? E a palavra estava no meu coração. Reconstrução, né? Reconstrução. Aí, o que eu falo ali foi um momento mesmo na minha vida, que eu vi um movimento de Deus acontecendo, porque falou da tempestade. Daí o meu sobrinho também tinha ido na igreja comigo e escutou também. E ele escutou, e ele, muito brincalhão, ele falou assim, então, a tempestade veio, agora vai vir a bonança. Agora chega de... Não pode ter falta de fé. Ele é muito brincalhão, e assim, o Diego, né, e ele é muito legal, que ele assim, falava assim, a tempestade veio, agora vai vir a bonança. E brincava assim comigo, uma situação que nós estávamos passando, né? Mas a palavra de Deus no coração, meu cunhado até na época, quando eu fui ver a loja lá, nós fomos andando, a humildade, nós falamos, nós tivemos que pegar uma carona em cima de um caminhão, né, lá, porque estava tudo destruído. Aí, por isso que a humildade é importante. Quando uma coisa dessa acontece, você perde o controle de tudo. Verdade. Todo sistema que tinha controle. Por isso que muitas vezes as pessoas, né, têm que saber que precisa. É regime de guerra, né? Exatamente. Em cima do caminhão, é de guerra mesmo. É guerra. Aí paramos lá num posto de gasolina, fomos andando praticamente uns 3 quilômetros até chegar na loja. É a tempestade, né? Tempestade. O mar fica revolto, né? E ele falou, vai dar um infarto no cara, né? Meu cunhado falou, vai dar um infarto nele, alguma coisa vai acontecer. Ele começou a falar, João Marinho, né? Pô, o que acontece, essas coisas, né? E tal, enfim. Ele falou, não, fica tranquilo, Deus falou comigo, eu tô tranquilo. Amém.
cheguei lá, abri a loja, dei um glória a Deus lá dentro e falei assim, eu vou reconstruir isso aí. Então, esse é o momento que aconteceu, Ever, tá? Perfeito. Assim, que marcou muito a minha vida, que Deus apareceu e eu vi e muitas coisas, se for contar aqui, nós vamos ficar... E a abundância. A bonança, bonança, graças a Deus, nós estávamos com 3 lojas, né? Tantas coisas aconteceram aí. Hoje nós estamos aí no grupo Josimix e Bevarejo e mais algumas Graças a marcas Deus. próprias que a gente desenvolveu também. E não só as coisas materiais, e pelas amizades que a gente desenvolveu, por pessoas e quantas pessoas também se beneficiam, né? Então é muita coisa, muita bonança, na verdade, muita coisa bonita. Amém. Vou falar aqui uma Diga, coisa. Luquinhas. Ele falando dessas coisas aí do Rio, né? Dos versículos, eu gravei um vídeo sobre essa passagem, que é o Marcos 35. E nesse vídeo, nesse versículo, ele fala que Jesus e os seus discípulos embarcaram para poder atravessar o rio. E Uhum. começou uma tempestade muito forte e tudo mais. E aí os discípulos chegou em Jesus, que estava dormindo, e falou assim, você não se importa com a gente, Jesus? E Jesus acordou, acalmou as ondas, acalmou o vento e fez tudo parar, né? E tudo por conta que eles estavam atravessando o rio, sabe? E o que acontece? Pode ser a tempestade e acalmar as ondas, e Jesus acalmou as ondas. Então pode ser a tempestade que você tiver passando na sua vida, Deus está contigo. Deus vai acalmar as ondas. Deus vai fazer você cruzar o rio. Amém. Amém. E voltando para essa passagem, essa é a passagem que Jesus estava no barco. Mas teve a passagem que, essa é tremenda, que eu lembro até hoje, que quando eu ouvi, Jesus estava orando com seus discípulos e falou, entrem no barco, vá e me espere do outro lado. Eu não lembro qual é o versículo, né? E aí os discípulos entraram e foram. E aí foi quando começou as ondas fortes e o vento contrário. Imagina, olha a direção que Jesus dá. Entra no barco e vai. Entra no barco e vai. A onda é forte, o vento é contrário. Pô, que direção é essa que Deus está dando que a onda é forte e o vento é contrário? E aí eles ficaram com medo. Jesus foi andando sobre as águas. E eles ficaram com tanto medo da onda forte e do vento contrário que ainda falaram assim, ó, e tá vindo um fantasma. Olha a direção que Jesus dá. Onda forte, vento contrário e um fantasma. Aí quando viram, não sou eu e tal. E aí era Jesus. Quer dizer, aí Jesus foi lá, acalmou o mar. E foi quando houve o milagre único no mundo, até hoje, que um homem andou sobre as águas. Cara, então assim... Pedro, né? Pedro, então assim, quando você vê, cara, rapaz, a onda tá forte, o vento tá contrário e me aparece fantasma... Aí lascou. Mas foi a direção. Lascou, mas foi Aí a direção Lascou de na Jesus. visão. na visão... Você tá desesperado, né? na visão A da gente, né? pessoa, Pô, mas e só aí? que Tamo Deus tá lascado, lá, fundo do Deus tá poço, lá. O barco vai afundar e tá vindo um fantasma, tudo contrário. Aí Mas, cara, mas quando a direção foi dada por Deus, irmão, quando a direção foi dada por Deus, ele vai pode estar lá. vir fantasma, pode estar tudo lascado. Pode vir um mas- tsunami que ele vai... Pode Vai vir um tsunami acontecer. que ele vai parar aquele Incrível, né? tsunami. Glória a É Deus. incrível, né? Pode vir a maior tempestade na nossa vida, mas saiba que Deus está com a gente. Ele vai acalmar aquela tempestade. Pode vir um tsunami na nossa vida que Deus vai parar as ondas. Na verdade, existem os ensinamentos. Sim. Né? Então, várias vezes depois desse processo da enchente da loja, ele lembrou disso várias Com vezes. certeza. Até hoje. Entendeu? Isso é uma âncora. 13 anos depois. É uma, Cara, isso aqui eu já passei, eu e consigo. e Eu todas já as tenho aqui o roteiro, né? Todas as vezes É. que eu conto, né? Isso agora mesmo contando, isso fortalece Servindo de porque inspiração pra isso muita a gente, não, e nós eu vejo que a gente sabe que a gente pode se levantar das situações. Sim, se a sim. gente não desanimar, né? E Desiste de desistir, né? Tem que Desiste ser... de desistir. Tem que desistir de desistir. E a gente também só pode ter medo de uma coisa. Ter medo de ter medo. Mas eu não tô falando medo assim de... Como eu posso dizer? Tô falando... É um medo controlado, não ter medo de pular de um Sim. de um avião sem paraquedas. Cara, teve um momento pra terminar essa parte que engraçado, né? Eu tava aleijado pela terceira vez, coluna,
E aí eu tinha uma moto muito bacana, uma esportiva, Suzuki que eu tanto queria, uma RS50, eu tinha um carro bacana esportivo, eu tinha 2 casas, uma esposa 20 anos mais nova, tinha tudo, mas não conseguia usar nada, porque eu tava aleijado. E aí eu fui no hospital e aí minha esposa falou assim, minha irmã tá com problema de saúde e tal, né, eu vou lá evangelizar ela. Eu falei, eu vou também, mas como é que você vai? Você não tá nem andando direito, tá com uma bengala aí pra cima e pra baixo e tal, não tá conseguindo andar. E eu não tava conseguindo andar por causa da coluna. E aí eu falei, não, eu vou assim mesmo. E eu fui, peguei meu carro, fui pra outra cidade pra evangelizar minha cunhada e tal. E chegou lá, a gente evangelizou, conseguiu falar de Jesus, ela aceitou, teve o neném dela, deu tudo certo. E aí eu fui na cobertura do hospital. Aí eu olhei pro céu, pro mar, pra terra, e falei, pô Deus, o Senhor me deu uma moto, eu não consigo usar. O Senhor me deu um carro, eu não consigo usar. Me deu 2 casas, eu não consigo usar. Me deu uma esposa, eu não consigo nem namorar com ela, bichinha. Não consigo nem andar com ela do lado dela. E aí, Deus? Não consigo nem evangelizar mais ninguém, falar pra todo mundo. Mas se só dessa vez você me curar, onde eu for, eu vou falar que eu era pobre, corno aleijado, que o Senhor mudou minha história. Quando eu acabei de falar isso, cara, um negócio incrível. Aí eu tava ouvindo louvor, chorando que nem doido. E aí o celular descarregou. E aí eu tava segurando no corrimão da cobertura lá, eu tive que tirar uma mão do bolso pra pegar o celular descarregado. Eu falei, oxi. Aí eu falei, que é isso? Aí quando eu fui ver a hora do relógio, eu tive que soltar a outra mão. E eu olhei o relógio, já era 18 horas. Eu tinha subido às 3 horas da tarde. Eu já tava 3 horas curado, em pé, sem sentir nada e não tinha percebido. Eu subi aleijado e desci curado. Quando eu desci, o médico, você não era aleijado? Você não tava todo torto? Eu falei, rapaz, tô curado. Ele, como assim? Não existe 5 hérnias estouradas? Como é que essas hérnias sumiram dele? Eu falei, irmão, Pode dele. pode ter. Pode dele. Ele me curou. Não existe isso. Aí me botou numa maca, cara. Começou a entortar minhas vértebras pra me provar que eu estava errado. Eu falei, doutor, eu estou curado. Ele vai lá tirar uma ressonância. Eu falei, irmão, eu não vou desafiar Deus. Eu estou curado. O médico na hora se converteu. Agora eu acredito que Deus existe, porque não tem como essas hérnias saírem daí. Você tá em pé e não tá assistindo nada. Então assim, cara, a partir desse momento, eu falei, eu tenho que chutar o pau da barraca, fazer tudo na minha vida. Foi 2018. E aí eu comecei a fazer tudo pra Deus transformar a vida de muitas pessoas, usando o meu exemplo, né? E aí por isso que Instituto do Êxito, parceria com Robertinha Chique, podcast, aula em colégio Pode dele, público, né? presídio, tudo é ferramenta pra falar, cara, que Deus pode mudar a nossa vida, que tudo é dele, tudo é por ele, que se você bota ele na sua vida, a vida da gente muda. Então tá tudo abençoado, Tudo viu, amigo? abençoado. Weber, conta pra nós, hein? Tudo abençoado. Bater palma aqui. Tudo é pra ele. Conta pra, assim, pra nós, pras pessoas também aí, esse lado teu do projeto social, que você também fez um movimento aí Sim. muito bonito, até por isso nós estamos É conectados. verdade, é Nós se verdade. conhecemos, né, aí verdade. através do CSR, É mas verdade. você é um baita de um vendedor, vendeu É. e Pra né, todos nós pra aqui, né? todos nós. Verdade. Mas o que me conectou muito foi o projeto social. É. Até, inclusive, nós estamos nesse projeto da IB causa Varejo disso, também, é. do projeto social. É um Hein? projeto social. Por trás de tudo que eu acredito que é levar conhecimento para as Sim. pessoas, para as crianças, para as comunidades. Exatamente. Você é especialista nisso. Sou. E Deus me colocou nisso, né? Eu tinha escola de cursos pagos, né? Concorrentes da Microlins, da Prepara Curso e tal. E eu não tinha capital de giro. E aí, como é que eu faço para botar aluno na minha escola? E aí Deus falou, vai na escola pública, dá aula de graça, mostra que a de graça é bom e que o pago é melhor. Aí eu fui lá e comecei a dar palestra. Só que eu dava palestra para 200 pessoas, para 500 pessoas, assim como o Lucas dá nas escolas. E aí eu falava, ó, pessoal, agora quem quer um curso mais avançado, assistente administrativo, departamento comercial e tal, são mais de 60 cursos da minha escola, vai lá. E aí o pessoal começou a ir e começou a dar alunos, 30, 50 alunos na escola privada. Só que eu ficava mais feliz em dar aula de graça na escola pública para 200, 500 pessoas do que na escola privada com ar-condicionado com 50 alunos. Eu falei, cara, eu não tô mudando a vida de 200 pessoas aqui, só tem 30, 50, por mais que dê dinheiro, mas isso aqui não é gostoso não. Bom é eu lá no pobre, no gratuito e tal. E aí eu comecei a dar aula de graça. Comecei a ficar famoso, comecei a ficar conhecido por qualificar muitos jovens de graça. E aí eu comecei as prefeituras começaram a me bancar para botar escolas públicas de capacitação profissional. E aí eu comecei a fazer isso. Só que aí eu fechei as escolas, uma eu vendi, a outra eu dei, a outra eu fechei. E tomei calote de 3 prefeituras. Eu dava esse curso de graça para meio mundo de gente, cara. E aí os caras, quando ganharam as eleições, porque eu promovia eles, porque eles mantinham um trabalho social, eles me deixaram na mão. E aí foi quando eu me converti, foi quando eu fui pra igreja, né? E aí o pastor falou, cara, recomeça, reconstrói. E aí me deram uma igreja que estava fechada para eu fazer de sala de aula e comecei a dar aula de graça. Eu sabia a receita, a fórmula. Aula de graça, falar que é de graça é bom para o pago ser melhor. E eu comecei a dar aula de graça e trazia as pessoas para os cursos pagos. E isso mudou minha vida. E isso me dava mais prazer a ponto de
eu ter agência de publicidade, eu ter agência de consultoria para trabalhar ganhando dinheiro durante a semana, de segunda a sexta, para final de semana bancar o meu projeto social, final de semana. Servir, né? Tava Servir. servindo. Tá servindo. E aí as pessoas, pô, você trabalha a semana toda para trabalhar final de semana de graça? Eu falei, não, irmão, final de Tô semana é o servindo, né? bônus, eu tô É o servindo. bônus, é o bônus. É o bônus, irmão. É isso que me dá felicidade. Eu trabalho para bancar isso. E eu passei 18 anos fazendo isso, né? Dando aula de presídio, centro de recuperação, escola e faculdade, de graça. Pra E tu aí- ver, tá nessa jornada antes de eu nascer. Antes de você nascer, cara. É verdade. Desde Não, que- 2002. Desde 2002, eu nasci em 2011. 2002, cara. Eu já tava, já 2011 já tinha passado de 100 mil. É, E aí, ó, aí eu vim pro Instituto Êxito como uma ferramenta para alavancar isso. Comecei a orar para Deus colocar pessoas para me abençoar. Fiquei no Instituto Êxito, a gente chegou mais de 100 mil alunos lá pelo Instituto Êxito. E aí, o que é que Deus me falou? Você veio para São Paulo em 2020, janeiro, para fazer evento de estádio de futebol de graça para ajudar. Deus me botou a missão. Vai para estádio de futebol, 50 mil pessoas de graça, roda os 27 estados. E eu vim para fazer isso. Em março veio a pandemia. Eu fiquei de janeiro até novembro, agora de 2023, sem conseguir fazer o estádio de futebol. E eu enterrei o meu talento para fazer um trabalho administrativo, para fazer consultoria, né, para ser diretor nacional de operações do Êxito. Isso é maravilhoso, mas cadê a minha missão? Cadê o bônus? Cadê o que mudou minha vida e minha promessa? Então, em cadê novembro, o que Deus botou a gente pra poder fazer? E aí, em novembro, eu pedi para sair para justamente voltar a fazer a minha missão. E aí, eu montei a PDD Academy aqui. Estamos aqui em Alphaville. Estamos tendo um auditório próprio que vai estar pronto rapidinho. Porque o que é que Deus me falou? Cara, coloca 30 mentorandos. 30 mentorandos. Você vai vender 30 mentorias. E dessas 30 mentorias vai bancar o seu projeto social. Você não vai se preocupar com mais nada. Eu já estou quase batendo as 30 mentorias. E é essa mentoria que banca o social. Então, eu cuido de hoje de empresários, faço consultoria para empresários, ganho dinheiro com empresários, mas é isso que mantém um projeto social. Que a gente tem escolas, o menino que estava aqui hoje, o Patrick, a gente está indo para Itapevi dar aula para mais de 50 mil alunos de escola pública, porque eu estou vendendo a minha mentoria para bancar todo o trabalho. Ele falou, você não quer que eu bote a prefeitura para pagar? Não, eu falei, não quero conta com a prefeitura. Eu vou bancar meu negócio, vou fazer meu negócio de graça. Com prefeitura Com a prefeitura. é difícil. E aí foi quando eu conheci o João Mail e ele falou assim, cara, eu quero mudar a população da cidade através de educação, através de um instituto que eu estou botando de inteligência do varejo para poder qualificar essas pessoas. E a gente se juntou, não tem dinheiro envolvido. Ele vai botar uma plataforma de curso gratuito, além de eventos presenciais, para mudar a vida das 17 cidades que ele tem loja, para mudar a vida das pessoas. Caraca, a ideia é um propósito, É um viu? propósito. É um propósito. A gente- Deus age na nossa vida rápida. É. Cara, eu aprendi um negócio aqui pra gente terminar aqui, que já bateu uma hora, já? Já bateu uma hora. Eu aprendi em 2010, eu falei assim, ó, em 2010, eu falei assim, não, em 2004, como eu alavanco o projeto? Como eu faço esse negócio acontecer? Como eu cheguei a 1 milhão de pessoas? Que Deus me deu esse número. Deus falou assim, ó, no dia que você alcançar 1 milhão de pessoas, eu vou te dar a ideia pra você ganhar R$1 todo mês de 1 milhão de pessoas. E Deus já me deu a ideia. Eu só preciso bater 1 milhão. Já tem tudo esquematizado. Deus me deu o projeto certinho. Só preciso ajudar 1 milhão de pessoas. Para pedir a doação de 1 milhão de pessoas em R$1 para que eu continue fazendo esse projeto. Ele já me deu tudo, cara. Eu posso te dar uma palavra aqui? Claro, com certeza. Você é um cara muito profundo, sempre foi, e sempre profundo não deixando de servir, mas nos seus trabalhos com prefeitura, nos seus empregos e tudo. E para isso acontecer, você agora tem que ser profundo com você. Sim. Com você. Verdade, viu? É o Herbert versus o Herbert. Herbert versus Herbert. É. Deus me falou. Ele falou assim, ó, cuide de 30 mentorandos, cuide de 70, você vai ter tudo que você precisa. Eu falei, é verdade, senhor. E aí eu comecei a fazer isso, né? E engraçado, quando eu comecei a transformar, aí eu li um livro, Zig Ziglar, que falava assim, ó. Qual? Zig Ziglar, eu não lembro. Zig Ziglar. É, Zig Ziglar, ele fala esse discurso, né? Eu não lembro qual é o nome do livro, não, mas ele fala assim, ó. Quer ser um sucesso? Ajude outras pessoas a serem um sucesso. Ajude um número suficientemente grande de pessoas a ser um sucesso. E aí eu fiz isso, só que Deus mudou a fórmula. Deus, ele falou assim, ó, você quer ser um sucesso? Ajude 1 milhão de pessoas, 2 milhões, 10 milhões de pessoas. Sabe por quê? Eu entendi a fórmula. Eu era muito bom no que eu fazia, André. Mas só um momento. Sim. Ajude 1 milhão de pessoas, você liderando isso. Sim. E não liderando através de outras pessoas. Sim, A Quando gente, eu Deus quero dizer nos a dá- palavra é isso, é você ser profundo com você. com você. É. Eu assumi o líder do chamado que ele deu pra mim, né?
Deus deu um chamado para ele, deu um chamado para você. Cada um aqui Deus deu um chamado, né? E aí, sabe o que eu entendi? Quando a gente é muito bom, isso é para vocês que estão ouvindo, tá? Você que é profissional, colaborador, empreendedor. Quando você é muito bom no que você quer ser bom, só que esse bom só ajuda você, sabe o que acontece? O quê? Você Me tem, conta. você tem um monte de gente ao seu redor com inveja de você, com raiva de você, com ciúme de você e picando pau em você porque você é muito bom no que você é. Mas quando você é muito bom no que você quer ser e você ajuda um monte de gente, sabe o que acontece? Esse é o segredo. Você vai ter um monte de gente intercedendo por você, orando por você, apoiando você e ajudando você naquela causa que Deus te deu. O número de pessoas gratas a você, ajudando você é tão grande que supera toda inveja, toda superação. É verdade. Toda corrente negativa. A energia supera, né? Supera. A balança fica desconforme A balança porque fica você assim, ajuda ó. muita o gente. segredo é o O segredo. segredo, cara, Assim, ó. Deus é. Aí eu falava assim, né? E aí a galera falou assim: ó, você não tem medo de sair, de começar do zero? Eu falei assim, cara, eu ajudei tanta gente nessa jornada, nesses anos, que é impossível. Eu falei assim, cara, eu preciso ajuda, me ajuda nesse negócio aqui. Sabe por que você não tem medo? Medo é falta de fé. Medo é falta de fé. E aí eu aprendi um versículo de Marcos 9, 20. Não, Marcos 9, 23. Marcos 9, Se não me engano, é 9, 23. 23, cara. Não, Marcos. Cara, meu Deus do céu, tá no meu certificado. Mas tá no Marcos, tá no Marcos. Tá no Marcos, né? Que diz assim, ó. Quer ser um sucesso? Consagre seus planos a Deus. E eles serão bem-sucedidos. Marcos 19, 23, alguma coisa assim. 9, 23, Consagre por seus aí. planos a Deus. Vou O ver aqui melhor agora. sócio é Deus, né? O Melhor melhor sócio é sócio Deus. é Deus. Consagre seus planos a Deus. E tudo que você fizer vai ser um sucesso. Tá na Bíblia, irmão. Eu falei, caramba, é isso mesmo. Consagre seus planos a Deus. E aí, para terminar, vamos lá. Qual é a sua palavra de inspiração para que as pessoas possam se inspirar e marcar a vida das pessoas, irmão? Qual é a Não sua palavra? confie na força do braço, e sim no seu relacionamento com Deus. Essa é a palavra. Perfeito. Provérbio 16, 3. Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo que você faz. E seus Anotem planos aí, serão viu, bem-sucedidos. galerinha? Provérbios 16, 3. 3. Consagre seus planos a Deus e tudo que você fizer será bem sucedido. É. Eu consagrei a ele, meu projeto. É teu, pai. Então toma Teu conta. é teu. Me sustenta. Me ajuda. Tudo é teu, tudo é por ele, tudo é pra ele. Me Então. sustenta. E Deus tá fazendo. Assim, Deus faz coisas extraordinárias na nossa vida, né? Na minha vida, na vida do meu pai, na vida do Ebert, na vida dele. E, assim, pra poder encerrar aqui, eu vou deixar aqui encerrar. minha palestra. Diga aí. Ô, minha palestra não é minha palavra. Mas pode falar na palestra. Semente de ouro. É. Segue ele. Ó, Segue lá, vai segue botar o lá. Instagram Ó, de todo mundo, viu? Pra você bota seguir. aí, ó. Tá aqui, ó. Não sei se vai aparecer. Não sei se não vai. Mas diga. Segue no Instagram, Luca Parente LP. Você vai se surpreender aí com o tanto de conteúdo que tem lá. É isso Pra aí. poder aqui deixar minha palavra final, leiam a Bíblia, porque Deus é a nossa origem. Se a gente quer crescer, a gente tem que olhar para a nossa origem. E Deus é a nossa origem. Se a gente quer crescer, a gente tem que olhar para Ele. Perfeito. Porque a gente tem que se espelhar com Ele. Porque não adianta nada eu ter muito conhecimento, mas não ter sabedoria. É isso. E sabe onde é que tem a sabedoria? É na Bíblia. Então tenham sabedoria. Se você hoje está precisando de sabedoria, peça a Ele, porque Ele dá com bondade a todos. Diz isso na Bíblia. Peça sabedoria a Deus. Perfeito. Leia a Bíblia, peça sabedoria, ore, porque você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Espiritualidade, Deus é a virtude de tudo. Antes de qualquer coisa, Ele está no meio. Amém. 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 E você, meu irmãozão? Palavra final. A palavra final aqui é oração. Orar, falar com Deus e agir. Eu acredito muito que a minha vida ela transformou através da oração. Então, falamos de humildade, uma palavra também muito importante para nós, mas oração. Acho que eu deixo aqui hoje, vamos falar com Ele, vamos agir também, vamos fazer, porque Ele também tem coisa que Ele deixou para nós fazer. E eu acredito muito que nós, através da oração, Ele revela para nós, Ele mostra para nós as suas intenções também, os planos dele. E eu tenho certeza que Verdade. Ele tem muita coisa boa ainda para nós na nossa vida, na vida de muitas Agora vai pessoas, tu, Ebert. Falou tu, pra fechar? E a palavra final, câmera geral, bota aqui na geral, na geral, na geral. Na geral. Bota na geral, tá na geral aí? Pronto. Muito feliz, de verdade, por esse dia de hoje. É uma realização de um sonho que começou ontem, de manhã cedo Deus deu esse nome e a gente está fazendo aqui porque tudo é para Ele de verdade.
deixa eu falar uma coisa a você. No dia que você botar Deus em primeiro lugar, né? Amar a Deus acima de tudo, não é religião, não é religiosidade, nada disso. Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo, como Jesus falou lá na Bíblia, né? E a tudo isso se resume o mandamento do Senhor. Pode até fechar a Bíblia, porque quando você ama a Deus acima de tudo e ama ao próximo, a Bíblia, o que eu entendi é que é um livro de ética. Deus mostrou um livro de ética que ensina todo mundo a se comportar bem, para que você aprenda a se comportar bem. Mas quando você tem acesso ao Pai, né? E quando você tem acesso a Ele ama ao próximo, tá lá tudo o que você precisa. Esses dois são os mandamentos mais importantes. A Bíblia é o seu manual. A Bíblia é o seu manual. Tudo tem manual. Tudo que você compra tem manual. Até no copo vem dizendo o que você tem que botar em cima, qual o peso que ele aguenta, qual o ml que ele tem, que ele cabe. A Bíblia é o nosso manual. Você tem que ver. É o Você manual tem que da ler. vida, né? É o manual da É o manual da vida. Se a gente não tivesse o manual, né? A Bíblia, a gente não vai conseguir prosperar. Da vida e da vida eterna, né? É. É o livro, aí você fala, poxa, é o livro mais lido do mundo, é o livro mais vendido do mundo. E aí as pessoas falam assim, poxa, mas será que Deus existe? Será que Deus... Cara, Deus enviou Jesus. Jesus passou 30 anos aprendendo para poder inspirar pessoas, né? Passou 3 anos Virou ensinando. humano Era para humano entender. para entender. Passou 3 anos ensinando e foi embora. E os discípulos ficaram tristes. Jesus vai embora, vou, mas vos enviarei o Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas, que vai te guiar por todo o caminho que há de andar, todos os passos, né? Verdade. E ainda falou, e aí? Mas Jesus, Deus, Espírito Santo, que é um só, não habita em templo feito por mãos humanas, mas é bom que os irmãos vivam em comunhão para aprender um com o outro. O pastor, o padre, né, quando ele usa a Bíblia, que é o livro verdadeiro que nos ensina aquilo ali, ele parou a vida dele para estudar e nos ensinar. Então é bom que você vive em comunhão, vá em um lugar, vá no YouTube, ouça a palavra de Deus, que está na Bíblia, que é uma só. E você fala assim, moço, será que Jesus existiu? Irmão, Jesus mudou o calendário do mundo. Ah, mas tem países no Oriente que não seguem esse calendário. Manda ele transicionar alguma coisa na Bolsa de Valores que ele vai seguir o calendário. Ele vai seguir o calendário. Calendário único que é 2023 depois de Cristo. Não tem outro calendário, é esse e acabou. Então você tem que entender, não é possível que todo mundo no mundo esteja errado, né? E só a gente esteja certo, as pessoas que não acreditam, você esteja certo. Então, assim, Jesus existiu e só tem um caminho, e é só esse caminho. Tá bom? Então, assim, que Deus abençoe. Que Deus abençoe agora quem tá assistindo. Verdade. Boa tarde, boa noite, não sei a hora que você tá assistindo, como disse o Weber. Compartilhe para alguém que precisa ouvir Compartilha essa com seus palavra. amigos, que É essa isso aí. palavra tá forte. É isso aí. E siga todo mundo aqui a gente no Instagram. Segue o Weber, fala aí o teu Instagram. Ebert_Bolzon, tá no Instagram. Fala o teu. Jomail.santos. É isso aí. André teu? Parente 40. É isso aí. O meu é Luca Parente LP. E Luca é só com um C, tá? Só pra que tem muita gente aí que se confunde. É Luca Parente LP. É isso aí. Segue lá que Tamo tem junto. muito conteúdo massa. E esse é o Valeu. Pode Valeu, dele. galera. Pode Pode galera. dele. Pode Obrigado dele. a todos os espectadores aí que assistiram. Todas as pessoas que assistiram o pod dele e que estão agora saindo impactadas, certo? É isso aí. Muito obrigado. Tamo junto e Deus Valeu. abençoe. Até o Obrigado. Deus próximo. abençoe. Deus abençoe. Abençoe. Tchau.